Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de retorno do Pode Empreender com Elas. Depois de um tempinho que a gente passou afastado, a gente está de volta com tudo aqui, com o Pode Empreender com Elas em um novo cenário, né, Ana Júlia? Olá, pessoal, quanto tempo! Deu até saudade de das Saudade de gravações do gravar. podcast. A gente trouxe um tema bastante interessante, justamente que vai ao encontro do que nós viemos idealizando ao longo desses meses paradas em relação às gravações do podcast, que é sobre realmente entender o propósito e como que a gente ia botar para fora aquilo que estava na nossa cachola há um tempo, né, Paulina? De uma forma mais leve, a gente tem pensado muito sobre o que a gente quer passar como Ana Júlia e como Paulina, para além da advocacia e empreendedoras, a gente quer estar aqui como mulher também e passando informações sobre o nosso dia a dia, e por isso que a gente mudou o nosso cenário também, para ficar algo mais leve, para comunicar essa mensagem para vocês. Queremos tirar de cena e foco a advocacia, né, Paulina, querer trazer essa tonalidade um pouco mais leve aqui para os nossos episódios, e porque a gente acredita que dentro do cenário de mulheres empreendedoras, a gente vive vários dilemas, nós em nossa sociedade, e o quanto nós precisamos estar bem como mulheres por dentro, no nosso pessoal, para cada vez mais nós estarmos mais fortes na nossa prosperidade profissional. Exatamente. E a gente escolheu 2 psicólogas para conversar com a gente hoje, justamente porque tem várias mudanças aí que a gente está trazendo aqui para vocês, e porque a gente quer de fato trazer essa nova mensagem para falar sobre muitas nuances que envolvem aí o comportamento. Para quem está chegando agora, meu nome é Paulina Zatti, eu sou advogada, empreendedora e sócia da Da Ana Júlia Berté, somos sócias fundadoras do Zarte Berté Advogados, que também foi uma transformação nossa, um movimento nosso esse ano de fazermos a sociedade, e viemos encontrando também muitos desafios e também muita prosperidade no nosso negócio, viu? Isso aí. E o tema de hoje é: antes de se posicionar, é preciso se apropriar. E para isso, a gente vai falar aqui sobre as barreiras invisíveis que antecedem o posicionamento, crenças, medos e papéis que fazem muitas mulheres não se autorizarem a aparecer e ser quem elas são. Polêmico, hein? Baita assunto para finalizar 2025. E nós estamos aqui, vou até olhar aqui na minha cola, porque assim, são mulheres de peso, 2 psicólogas maravilhosas aqui com a gente, Maria Júlia Lohmann Wagner, Maju, mais conhecida, todo mundo conhece por Maju, psicóloga cognitivo-comportamental, professora, mãe de 3 Marias, isso precisa ser fixado. Idealizadora do Clube do Livro para Mulheres e do projeto Mesa de Marias e colunista da coluna Maternando. Seja muito bem-vinda, Maju. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, especialmente nesse retorno, contribuindo com uma pauta que é tão pertinente para o nosso posicionamento feminino, para a apropriação da mulher que a gente se torna em meio a essa sociedade e civilização que traz tantas cobranças e lugares onde a gente precisa caber e não ocupar. Então, a importância que tem da gente saber que o nosso lugar é de ocupação e não de cabimento. E a Eduarda Valar, psicóloga formada pela Univates e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental pela PUC, Rio Grande do Sul, que atua como psicóloga clínica e supervisora de estágio, acompanhando adolescentes e adultos em seus processos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Emocional, perdão. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, Paulina, Ana Júlia. Fico feliz em estar aqui com vocês, participando de um espaço um pouco diferente para mim, mas de poder também colocar um pouco do conhecimento, do que a psicologia pode auxiliar nessa caminhada também do empreender feminino. Com certeza, é um prazer estar aqui com vocês, e eu acho tão interessante quando a gente começa a falar, e principalmente essa tua fala sobre caber e não. A Ana Júlia comentou comigo, enquanto vocês conversavam, sobre os contratos que tu estás realizando para tua clínica aqui com a gente. Inclusive, é uma honra também participar desse formalismo junto da tua empresa. E eu ouvi uma frase quando vocês conversavam que dizia o seguinte: eu não vou me adaptar para caber no que a pessoa precisa, e sim, eu preciso. Eu acho que foi nesse sentido, né, de que ela que precisava caber no que tu estava oferecendo. E é isso que tu trouxe agora sobre a sociedade que nos impõe coisas, mas a gente precisa caber nisso. Eu gosto dessa palavra de caber porque
ela não é impositiva, né? Tu tem que criar esse espaço e ver se ele é adequado para ti. É isso que eu quero, porque é isso que a mulher hoje precisa fazer também, de se perguntar muito. É isso, porque existem tantos padrões, né? E quando a gente está mais segura do nosso valor, de quem a gente é, da qualidade do serviço que a gente oferece, a gente fica mais segura para nossa tomada de decisão. Aquilo não fica mais condicionado ao que o outro espera de mim. Eu tenho a segurança para saber o que eu estou oferecendo, o meu tempo, o meu valor, o meu horário, a minha forma de atuação, que vai ser diferente de outra profissional. Então, eu tenho a liberdade de saber escolher e expor aquilo que cabe ao meu serviço e não ao que o outro está esperando contratar de mim. Eu acho que era exatamente isso, essa expectativa do que o outro quer, mas na verdade, e acontece isso, né? Às vezes a gente vai criando nichos dentro do nosso negócio, e até em relação ao ticket, por exemplo, que tu não vai conseguir atender todo mundo, são posicionamentos que tu vai tomando, né, Ana Júlia? A gente também fez esse processo aqui dentro do escritório. Então, às vezes, tu vai ter que dizer não pra entender que não é isso que tu oferece e a pessoa precisa entender isso também. Mas o que eu vejo, levando em consideração o que vocês estão debatendo, é sobre autoconfiança. E isso é um processo que vem de dentro para fora, que vocês podem explicar um pouco melhor sobre, mas eu percebo que a autoconfiança faz com que a gente tome decisões assertivas para o nosso negócio e para o nosso lado pessoal, de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, isso aqui não cabe mais na minha vida, então por que eu vou transitar ali? E o que cabe, eu vou botar a minha energia nos lugares em que eu quero me posicionar. Mas isso leva tempo e é um processo na vida de nós mulheres empreendedoras. Exato. E o quanto é difícil também se posicionar com o outro, né? Quando a gente não tem aquilo seguro dentro de nós, que é essa autoconfiança também, a gente não sente confiança em passar isso pro outro. E aí tu cabe em todos os espaços, né? E vai fazendo, né? E vai aceitando, e vai seguindo conforme o que o outro dita que a gente deve ou não fazer. E o que significa na prática para vocês se apropriar de si antes de se posicionar? Que significado tem na prática isso para vocês e para outras mulheres que estão nos ouvindo aqui hoje? É o processo de conscientização, é quando a gente está realmente dentro da nossa própria história, compreendendo o que a gente recebeu de aprendizagem dos nossos pais, dos nossos parentes, das escolas onde a gente esteve no início da nossa vida, da sociedade que criou aquele contexto inicial para a nossa história e que a gente vai se possibilitando não só estar condicionado àquilo que veio de primeiro na nossa vida, né, primariamente, a aprendizagem primária, mas sim do reconhecimento de que nem tudo que veio ali do início precisa permanecer daquela forma, de que origem não é destino. Eu posso questionar essas pessoas que me ensinaram coisas sobre mim, sobre o trabalho, sobre dinheiro, sobre maternar, sobre todos esses papéis que a gente vai vir, talvez, a querer e desejar e poder se questionar sobre o que é meu e o que é do outro, o que eu mantenho, o que eu modifico dentro daquilo que tem sentido, satisfação e realização para mim, a serviço de mim, e não a serviço do outro. Isso é se apropriar, é poder se questionar e se conscientizar de que as nossas escolhas precisam ter sentido, importância e relevância para a gente. Isso é contínuo, não é algo onde tu chega, é onde tu continua e vai se permitindo, principalmente, poder modificar. É saber que as coisas na nossa vida, elas não são definitivas, determinantes ou imutáveis. E que a gente não cresceu questionando e duvidando do nosso valor. Inclusive, tem um trecho numa obra da Oprah e do Dr. Bruce que se chama O que Aconteceu com Você? E que ela traz, todos os anos nascem mais de 130 milhões de bebês no mundo. Nenhum deles se questiona se é suficiente, se vai ser digno ou não de ser amado, se a vida tem valor, se a vida importa. Então, a gente nasce, essencialmente, acreditando na gente, querendo viver. A gente nasce com vitalidade. E a gente vai precisar, em alguns momentos, encontrar espaços para se reconectar com essa essência de completude e não de insignificância, medo, desconfiança e autodepreciação, que é algo que acontece muito, especialmente com mulheres.
Não, sensacional, Maju. Eu adoro esse livro, eu li ele já algumas vezes. E por ser um diálogo, o livro é um diálogo, ele faz refletir muitas questões. Mas eu não me lembrava dessa que falava sobre o nascimento e sobre essa não questionamento, que é algo que a gente vai fazendo durante a vida. Mesmo que tu nasça com todas essas questões que parecem estar resolvidas, eu acredito que durante as experiências que tu vai tendo com os pais, com escolas, com locais onde tu convive outras pessoas, tu começa a te questionar e criar crenças. É isso que acontece. E é legal que tu fala que não tem uma linha de chegada, né? A gente tá sempre de alguma forma resolvendo algo. Eu acredito nisso, que a gente tá sempre, né, tem alguma coisa acontecendo na nossa vida. Não sei se tu concorda com isso, mas em terapia já eu trato há muito tempo diversas coisas e conceitos que a gente tem sobre a gente e que a gente precisa de alguma forma modificar e se questionar. Eu gosto dessa palavra também, de questionar, para de fato pensar, será que isso que eu tô pensando sobre mim tá certo? Será que o conceito de maternar que a Ana Júlia tem é que é bom para ela, vai ser para mim? Então, tudo isso a gente precisa se questionar, porque, como a gente falou antes, a sociedade nos impõe tantas questões que a gente fica, tá, será que é isso que eu quero mesmo? E como romper ciclos e não viver no automático, levando em consideração essa fala da Paulina e a tua, Maju. Como romper esses ciclos que a gente traz desde bebezinho, que fomos ensinadas, rompê-los para que a gente possa fazer diferente e não viver no automático do que a gente aprendeu. Mas é exatamente isso que vocês falam, assim, né? A questão das crenças, elas são construídas. Então, diz sobre a nossa visão de si, dos outros e do mundo. E quando a gente passa a conhecer qual é a minha visão, como eu me enxergo, como eu enxergo os outros, como eu enxergo o mundo, é ali que a gente consegue fazer alguma mudança e passar a pensar diferente, né? E fazer diferente, consequentemente, também. Eu acho que é muito disso do também não se fusionar com o outro, com o que é do outro, com o que são as expectativas alheias. Acho que hoje em dia isso acaba impactando muito, né, com as redes sociais. A gente acaba achando que tudo a gente precisa fazer, tudo a gente precisa dar conta, e o apropriar-se de si é identificar o que é meu, onde é que eu quero chegar, brilha os olhos para mim, né, que é aquilo que eu preciso seguir buscando. Esse é um ponto, assim, que na minha visão tem gerado muita frustração e muita angústia perante jovens ou até pessoas da nossa idade. Eu acho que tá todo mundo sofrendo de alguma forma com o impacto das redes sociais. Ninguém tá ileso, no meu ver. E esse formato de comparação é o mais prejudicial, no meu ponto de vista, assim, porque a gente não consegue entender que a gente tem que se comparar com a gente mesmo, com o que a gente tá evoluindo. Não, a gente pega um recorte da vida de alguém da rede social e coloca aquilo ali como verdade. Ai, como eu não estou ali ainda. Como eu não cheguei nesse patamar. Como eu não estou fazendo isso. Eu não sei de que forma vocês visualizam isso. E a comparação, ela é a ladra da felicidade, assim, né, a gente fala, porque realmente tu pode estar lá vivendo algo que pra ti tá bom, tá confortável, tá bacana, e aí abre as redes sociais, não, mas a minha colega tá fazendo mais, tá fazendo outra coisa, tá dando conta e já estava acordada, e agora, né, já não tô mais feliz, já não tô mais satisfeita. E ela vai diminuindo à medida com que a gente vai colocando a nossa energia na nossa vida, no sentido de que quando eu passo a fazer escolhas onde eu percebo que eu estou conectada com os meus valores, com aquilo que importa para mim, eu tenho uma tendência de olhar com o que o outro expõe da vida dele de uma maneira mais realista, menos fantasiosa, menos iludida, no entendimento de que o outro está fazendo aquilo que faz sentido para ele, com as escolhas dele, e à medida que eu vou investindo mais tempo em mim, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, eu fico menos propensa a me comparar com o outro, com a outra, com a rede social, porque eu estou vivendo algo dentro da minha caminhada que está, de certa forma, combinando com aquilo que eu espero também de mim. Então, o crescimento do outro não impacta o meu, porque eu começo a enxergar que eu também estou caminhando. A questão é quando eu vejo o caminho do outro e não estou dando os meus passos.
Por isso da importância, foca no seu. Eu penso que essa é uma frase brilhante, o focar no seu, porque faz com que tu olhe para tua própria vida e que tu te aproprie daquilo que realmente tem importância e valor. E aí, quando tu abre as redes sociais ou quando tu olha para a vida do lado, tu já fica pensando, ela perde o sentido. Quando tu olha para a vida do teu colega ou da pessoa que convive ali contigo, ela perde o sentido quando tu te apropria cada vez mais da tua própria vida. E confia no que tu tá fazendo e que aquilo é o certo e que faz sentido pra ti. E esses dias em um almoço com a Duda, eu comentava de que o nosso comentário em relação ao que o outro faz não diz tanto sobre o que o outro tá fazendo. É sobre o que tu tá sentindo. E é sobre o que eu não estou fazendo muitas vezes também. A gente tende a se importar com coisas que trazem mensagens e comunicam algo sobre nós também, especialmente na nossa profissão. A nossa profissão vem de uma visão muito ortodoxa de alguns movimentos que antes não eram permitidos ou que não se assumia esse lugar de que psicólogos são humanos, psicólogos têm vidas, psicólogos podem sim mostrar um pouco da sua realidade, também ter sentimentos e expor isso. Nós crescemos profissionalmente com uma visão de que a própria exposição na rede social Não seria é mal visto. algo exatamente mal visto e que desqualificaria esse lugar atuante da nossa profissão. Então, hoje a gente está quebrando um monte de crenças e visões antigas sobre a nossa profissão também. E isso incomoda quem ainda segue aquele modelo antigo de que não pode ter foto dos filhos, não pode falar, não pode contar a sua história. Então, quando a gente faz esse movimento, isso incomoda também quem ainda está na caixinha antiga da visão profissional. E como isso faz muitas mulheres empreendedoras que têm muito potencial se apagarem em razão desse pensamento mais tradicional, que não é errado, mas o quanto essas mulheres talvez estejam apagadas. E o que elas podem fazer para sair desse apagamento e se sentirem vivas em relação ao negócio delas e ao lado profissional, ao lado pessoal delas. Como se sentir viva no meio dessa divergência de pensamentos do tradicional para o novo. Mas tu te refere à rede social especificamente? Isso, a esse Disposição. posicionamento. Bom, recentemente, então, eu li um livro que se chamava Mostre Seu Trabalho. E nessa obra, muito breve, muito pontual, eu aprendi muito sobre o quanto a gente precisa estar à frente do nosso conhecimento, do que a gente sabe, sabendo apresentar isso. É libertador quando a gente reconhece as nossas limitações, mas também se dispõe a enfrentá-las. Então, ninguém vai falar melhor do teu trabalho do que tu mesmo. E eu entendo que isso que eu trago da psicologia passa por outras profissões também. Vocês, como advogadas, quantas vezes se questionaram sobre colocar uma foto na academia, sobre fazer um brinde com um cliente, ou no momento familiar poder estar posicionando isso também e colocando isso como parte da vida de vocês, porque tudo são partes da vida. E a gente fica bitolado nesse âmbito profissional que esquece que a vida num todo, ela traz muito mais do que essa formalidade. Então, a gente pode se permitir integrar as nossas partes e não acreditar de que alguns pontos da nossa vida são permitidos de ser expostos e outros não. Claro, existe intimidade nas nossas relações, mas de que uma coisa não exclui a outra. E a complementaridade na nossa vida, ela vai ser muito mais harmoniosa para como a gente entende as coisas do que a exclusão do movimento de que se eu sou a Maju psicóloga, eu então não posso ser a Maju que vai à academia, que expõe as coisas com as amigas, né, com as filhas. Então, assim, essa integração, essa complementaridade, não essa anulação ou exclusão. Ninguém vive um lado só da vida. Todos nós vivemos vários lados. Vários. E integramos vários sentimentos, várias identidades, nós somos múltiplas. Então, quanto mais a gente consegue aceitar e se apropriar disso, mais fácil fica de retornar a essa exposição sem receio,
sem a preocupação do que os outros vão pensar, do que eu vou falar, de como eu vou ser vista. Porque se eu já tenho segurança de como eu me vejo, isso diminui muito mais o impacto de como o outro me vê. Porque como o outro me enxerga é uma interpretação dele. Claro, e ele só vai conseguir te atingir se tu não estiver segura do que tu te considera. Se alguém fala algo sobre ti que pra ti não faz sentido, qual é a importância, qual o peso dessa fala pra ti, se aquilo não é verdade? Agora, voltamos para o início, onde a Ana Júlia falou sobre autoconhecimento. Se a gente não tem o autoconhecimento e a propriedade de, olha, eu sou isso, isso e isso, e o que tu fala não vai me atingir de alguma forma, aí muda o cenário. É o poder que a gente dá ao outro de te machucar ou ferir com palavras e o que ele pensa. E aí tem uma metáfora que eu gosto muito, que é de entender que no início das nossas vidas, nós somos a esponja que absorve. Depois a gente continua sendo a esponja que filtra. Então, se eu acreditei muito no que falavam sobre mim, eu vou ter essa tendência de deixar aquilo dentro de mim como algo que é a minha identidade. Se eu consigo questionar isso e entender que aquilo que falaram de mim não é necessariamente sobre mim, pode ter sido uma projeção, uma transferência, até mesmo da relação da imagem do outro consigo mesma. E aí volto a citar mais uma obra literária que é da Edith Eva Eger. O nome se chama A Liberdade é uma Escolha, onde ela fala em um capítulo do quanto os pais e as irmãs diziam que bom que ela era inteligente, porque bonita ela não era. E o problema não foi o que disseram sobre ela. O problema foi que ela acreditou. Então é tão forte o que a gente acredita que a gente precisa muitas vezes não olhar para as palavras que vieram, mas de quem veio, em que momento, saber refletir sobre isso e perceber de que o que a gente aprendeu muito precocemente sobre nós não precisa continuar dentro de nós. É como a gente carrega isso. Exatamente, é aquela palavra que tu usou que é o questionar. Questionar se o que o outro está falando realmente não é algo sobre ele, sobre o que ele está sentindo. Porque eu acredito que todas as coisas que a gente fala, de alguma forma, é uma projeção do que a gente está sentindo. Então, o que tu coloca pra fora muito tá condicionado àquele momento que tu tá vivendo. E outra coisa muito interessante eu sou uma defensora de redes sociais para as nossas diversas facetas, porque eu acredito que existe a Paulina que é advogada, a Paulina que gosta de correr, a Paulina que empreende, eu sou sócia de um outro empreendimento, então eu tenho várias versões minhas. E como que a gente. Porque alguns marketings falam, né? Não, tu não pode confundir o teu público, tu tem que fazer só uma coisa. E eu me questiono, como que eu vou fazer isso se eu tenho várias versões? E até o quanto a gente muda. Por exemplo, quando tu tá com o Francisco, tu é a mãe, tu tem uma versão tua. Quando tu tá no trabalho, tu é a Ana Júlia advogada, também tem uma outra versão. E o quanto a gente vai mudando pra se adaptar a esses contextos, isso é normal. Eu acredito que é necessário, inclusive. E tão pertinente e importante a gente poder estar segura de que tu não precisa estar focada só em uma área para ter valor naquilo. É a nossa condição do quanto a gente se valoriza e pode sim estar entregando com muita qualidade em todas essas outras áreas também. Quanto mais tranquila tu fica de estar abraçando esses papéis, mais fácil, não digo mais simples, porque querer que as coisas sejam simples aí já é uma ilusão que a gente tem, embora a gente gostaria que fosse, em relação à segurança, né, em como tu vai te enxergando. E quando tu trazia essa questão do questionar-se, pra mim é tão forte que eu tenho uma interrogação tatuada. Olha só que E legal! é um lembrete, assim, a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de um cartão de enfrentamento, que é para que eu nunca esqueça que aquilo que eu recebo eu não preciso diretamente estar aceitando, eu posso questionar. Então é um lembrete que fica aqui todos os dias comigo. Sensacional. E as pessoas vão falar, né? Sempre vai ter alguém que vai fazer um comentário, que vai julgar. Então, às vezes, a gente até na terapia questiona o paciente, então, né? Mas será que a pessoa vai te julgar, vai falar? Na verdade, muito provavelmente alguém vai, né? Isso faz parte, então vai muito de ter essa certeza, de ser coerente com nós mesmos, né? Eu acho que esses rótulos que às vezes as pessoas nos colocam, quando a gente é criança, mesmo que não seja por mal, mas eles existem, né? Então, aquela lá é a criança que é tímida. Não, ela não gosta, ela não vai falar. Não, deixa ela aqui que ela não quer. Ai, vai se apresentar, fazer uma apresentação, enfim, na escola. Ai, vai mais atrás, eu sou tímida, né? E aí cresce acreditando que
Não, eu sou tímida. Eu não posso me posicionar, eu não posso me colocar, eu não posso falar em público. Eu sou tímida, eu só sou isso, esse é meu rótulo e acabou. E quais são as principais crenças que vocês veem aí na clínica de vocês, de mulheres empreendedoras, assim, um top 3 aí de principais crenças que passam e dicas que a gente pode passar por cima delas? Porque uma eu já levanto aqui, vocês falando sobre redes sociais, em uma era barulhenta do jeito que nós estamos, que todo mundo precisa chamar a atenção nas redes sociais o quanto é importante o silêncio, a introspecção e se permitir viver também no silêncio nas redes sociais, que muitas vezes, eu preciso aparecer, se eu não aparecer eu não vou ser lembrada, as pessoas não vão saber o que eu faço, mas o quanto é importante a gente ir contra essa maré, para também viver na introspecção e não postar daqui a pouco um dia que tu não estiveres tão legal. Então, eu queria que vocês abordassem um pouco essa questão do silêncio e as principais crenças que vocês veem no consultório de vocês. E talvez trazer também o que vocês acreditam que, por exemplo, tu falas de questionamento, né? Como fazer isso? De que forma a gente se questiona? Isso é legal também, até para outras mulheres que vivem... Mulheres não, né? Nosso podcast não é só para mulheres, embora o nome seja Pode Empreender com Elas, mas é por causa de nós duas. Eu acredito que, assim, homens também vivem isso. Talvez não se fala tanto, mas é uma realidade. Perfeito. As 3 crenças que eu mais vejo estão relacionadas aos esquemas mentais de fracasso, defectividade e padrões inflexíveis, e elas se traduzem em não sou boa o suficiente, o que é que vão pensar, a aprovação alheia, e também o não estar pronta, esse sentimento que a gente carrega de que precisa estar pronta para se posicionar, mas quem está pronta? O que é estar pronta? A gente pode estar preparada, pode ter conhecimento, relevância, mas essa idealização, essa expectativa, de estar pronta é uma ilusão. Ninguém está pronta, todo mundo está se posicionando com o que tem, com a construção que já aconteceu. No entanto, às vezes a gente tem uma tendência de não considerar a nossa construção, de ficar naquela crença de ainda é insuficiente. Então eu diria que entre o suficiente e o excelente tem aí uma lacuna de que a suficiência ela não anula a possibilidade da gente já poder reconhecer que tem conhecimento, que tem repertório, que tem relevância, que tem importância, que tem contribuição. Então essa insuficiência às vezes apaga a visão que a gente tem, desconsiderando toda essa trajetória que a gente já realizou. Então, é olhar para isso de uma forma de que eu já sou o suficiente. Diz muito dessa crença de desvalor, assim, né? Então, de não sentir que tem valor, não sentir que talvez aquilo que cada uma tem para colocar não vai ser bem aceito, né? E, inclusive, participando desse momento aqui, a gente ativa as nossas crenças também, né? Tava falando pra Maju, que é algo novo para mim. Mas, bom, se eu ficar sempre presa nesse pensamento de que não, talvez não vou ser a melhor lá, né? Não vou falar da melhor forma, vou achar defeitos, vou focar no negativo. Mas, bom, também é um lugar novo, né? Então, sim, eu não vou começar sendo perfeita. E às vezes a gente tem essa comparação, né? De olhar sempre para quem já tá lá aparecendo. Então, a gente entende que provavelmente teve uma caminhada, mas isso a gente não olha. Com certeza, até nós, eu e a Ana, o primeiro que a gente fez e o que a gente tá fazendo, agora a gente tá retomando, mas quando a gente gravou o 20º, já era muito mais normal. Então, como tu falou, entre o... Tu falou de excelência aí? Insuficiência e excelência. Dentro desse trajeto, a gente tem muitos acontecimentos e eu acho que o principal deles, no meu ponto de vista, é o treino. Tudo que a gente treina na vida, a gente melhora. Então, o questionar-se sobre o que a gente escuta e a forma como se questiona também é um treino. Porque se a gente, durante toda a vida, ouviu algo que... o exemplo que tu trouxe, tu é tímida. Bom, então eu ouvi todo esse tempo e nunca me questionei. No momento que ela começar a se questionar, não vai ser de uma hora para outra que a pessoa vai, não, agora eu não sou mais tímida. Também é um processo, tudo são processos. E a gente precisa conseguir aceitar eles. Isso, inclusive, é algo que eu e a Ana Júlia, a gente conversa bastante, do quanto é difícil as pessoas hoje
aceitarem os processos e viverem eles de fato, justamente por conta, eu acredito, também das redes sociais. Então, de novo, olha para lá, relações de trabalho, por exemplo, começa fazendo um estágio. Quando eu comecei a fazer meu primeiro estágio, eu entendi que eu precisava aprender várias coisas ali. Para eu chegar num próximo estágio que fosse talvez melhor, eu precisaria passar por esse anterior, que são fases. Hoje em dia, não, as pessoas querem estar logo no topo e sem entender que existe todo um processo por trás disso. Comparações, quando eu comecei meu escritório, eu me comparava com a empresa da minha família que tem 30 anos, 35 anos. Não existe essa comparação, porque foram 35 anos. Só que a gente olha sempre para essas vitórias e esses momentos que tu tá lá. E não é assim? E não é ruim olhar para isso, a questão é a forma como a gente olha para as coisas. Tu teres uma referência de um empreendimento, de uma carreira, de uma construção de sucesso é bacana para que tu saiba que é uma possibilidade de tu fazeres a tua construção também. A questão está no teu ponto de referência, é saber que 30 anos de carreira demoraram 30 anos para se consolidar. Então, se tu está no teu primeiro ano, os teus resultados vão ser diferentes de quem está num progresso contínuo de 30 anos. A experiência vai levando a referência, a aprendizagem contínua, a evolução. Então, não é justo com os nossos processos olhar para uma carreira de 50, 30 anos comparando com o nosso início. Então, o comparativo ele vai se tornar ruim quando a gente não compreende o nosso ponto de referência. Mas pode ser muito relevante se eu compreender de que aquilo é uma inspiração, para que aquilo não me leve a um lugar de depreciação. Então, a comparação ela pode trazer inspiração ou depreciação. É como a gente se relaciona com isso, a referência que a gente vai se colocando e se permitindo também caminhar, se movimentar, porque não vai existir resultado sem movimento. É a prática, é a constância, a consistência, a persistência que vai trazendo, então, essa caminhada sólida dos negócios que permaneceram há tanto tempo no mercado. Eles souberam lidar com os desafios, com as adversidades, com as falhas e não consideraram isso um fracasso. É poder estar sabendo como gerenciar todos esses sentimentos, emoções que a gente vai tendo ao longo da caminhada. E antes tu trazias, Paulina, essa questão de como se questionar. Questionar também é prática. É fazer um exercício mental. Existe na terapia cognitivo-comportamental que se chama registro de pensamento disfuncional. Como que a gente faz isso? A gente olha, é mais fácil reconhecer o que a gente está sentindo, coloco no papel. Ansiedade. O que se passou pela minha cabeça nesse momento? Se passou que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, que não iam gostar. Isso é uma verdade? Algumas experiências me trazem que aconteceu isso. Ok, mas nesse momento, é realmente o que está acontecendo? Tu tá te baseando numa previsão de algo que tu ainda nem viveu e colocando como algo negativo? Sim. Bom, que maneira que eu tenho de lidar com isso? A gente supera as nossas limitações enfrentando e não resistindo. Então, é a possibilidade que a gente tem de também acreditar no nosso crescimento e de que hoje eu estou aqui, pode ser que tenha sido a minha pior performance, mas eu vou me permitir novamente estar em outro podcast e reconfigurar essa memória que deixou aquele lugar de não fui tão bem quanto eu gostaria, ou não tenho valor, não sei nada, poder ressignificar isso, que é trazer também uma nova experiência de novamente se colocar nesse lugar de enfrentar e não de se limitar, até porque uma pessoa tímida, ela pode apresentar um trabalho em público, ela pode ter uma rede social ativa. Nenhuma característica nossa é um limitador, a menos que a gente escolha que seja. Perfeita. E eu fiquei pensando aqui sobre como equilibrar essa autenticidade, fortificar a nossa autoconfiança para ter cada vez mais uma autenticidade, tanto no offline como nas redes sociais, mas sem que pareça tudo uma estratégia. Então, como lidar essa linha tênue entre o que é estratégia para o meu negócio e o que é realmente a minha autenticidade, a minha identidade. Então, como lidar com essa linha tênue que a gente lida hoje no nosso dia a dia, nos nossos negócios. De novo, acho que fala sobre o autoconhecimento, que é não acabar pegando para si aquilo que não faz sentido. Então, o que é autêntico meu
não vai ser o mesmo que para Maju, né? E a gente conseguir identificar isso, conseguir saber o que para mim é importante, quais são os meus valores e de que forma eu apresento isso para o mundo também. Porque daí a gente fala de uma coerência, como é que eu vou ser uma pessoa no offline, né, e ser outra no online ali aparecendo. E acho que isso acaba não funcionando a longo prazo. Não, a longo prazo não funciona. Não se Inclusive, sustenta. não sustenta, porque tu não consegue manter um personagem, tu precisa fortificar quem tu é no offline e no online também. Eu penso que pessoas que dão muito certo nas redes sociais são justamente pessoas autênticas o suficiente que conseguem passar essa versão, seja aqui conversando, seja em outro momento da vida, mas também através das redes sociais. Porque a gente conhece de pessoas que não deram certo porque em algum momento não conseguiu manter aquilo que falava que era. Precisa transmitir a tua verdade, a tua essência, a tua identidade, tem que estar coerente com a tua realidade. E aí entra a questão da coragem, porque tu te expor para tantas pessoas nas redes sociais exatamente como tu é, e aí tu abre espaço para esse julgamento que tu não sabe quem vai ver, como vai ver, mas isso é do jogo. Vai fazer o quê? E assim, a gente nunca vai ser criticada por alguém que está fazendo mais do que nós, por alguém que Exatamente, está sabe tendo que mais fazendo- coragem do que nós. Então, assim, esse julgamento, ele é do jogo, ele faz parte. Quem está se destacando, está se expondo. Quem está se expondo, está no palco, a gente está sempre suscetível a ser criticada, a ser elogiada. A questão também é como a gente olha para isso. Porque se eu maximizo a crítica e minimizo o elogio, eu estou tendencionada a sempre estar com o meu julgamento internalizado fortalecido e não com a minha compassividade. Então, eu preciso também ter a inteligência de saber que 2 críticas diante de 30 elogios é tão pequeno, perto de todo mundo que está me admirando. Cuidar com essa tendência de achar que a plateia também está ali só para criticar e ofender. Tem olhares lindos e compassivos para nós, tem muita admiração dentro dessa depreciação. Mas, se a autodepreciação está dentro de mim, se o meu julgamento internalizado está tão alto quanto daquelas 2 críticas na minha plateia, É que aí o peso vai ser maior, é o peso que tu Exato. dá pra isso. Tem a Brené Brown, eu adoro essa autora, ela fala muito sobre a coragem de ser imperfeita, é o livro, né, e a vulnerabilidade. E eu também penso que isso de alguma forma conecta. Quando tu te coloca como vulnerável, eu tenho um irmão de 19 anos e a gente conversa muito sobre comportamentos, e ele me disse esses dias assim: "Ai, Paulina, tem umas coisas que tu fala que tu acha que só tu vive", como se eu fosse muito específico meu. E na verdade tá todo mundo vivendo alguma coisa de alguma forma que muito provavelmente se tu falar sobre isso tu vai te conectar. Só que tu entra naquela bolha tua tão grande que tu acha que é só tu passando por aquilo. Mas somos todos de alguma forma. inclusive, antes de vir para cá e de me expor em qualquer situação, por mais treinada que eu já esteja para exposição em muitos momentos e por ser muito comunicativa, eu sempre penso: se eu errar, que me corrijam. Eu sou humilde a ponto de saber que o meu conhecimento, a minha sabedoria tem limitações. Então, o que eu estou trazendo aqui não são verdades absolutas. Eu posso ser corrigida e eu estou muito aberta a ser corrigida. E que bom que a gente tem a oportunidade de errar, porque eu penso que esse é o momento de a gente ter maturidade o suficiente para receber um feedback, entender, claro, o que faz sentido e o que não faz, mas também é importante ter o questionamento quando acontece um erro e não achar, não, segue a vida, tá tudo certo, a vida segue mesmo com esse erro. Não, é importante ter uma autoanálise sobre essa crítica, se realmente ela faz sentido ou não. Inclusive para compreender de que as críticas não precisam ser anuladas, é como a gente recebe e se concilia com elas, no entendimento de que a crítica não é só para te depreciar, também é para te auxiliar a crescer. Então é como a gente enxerga isso e vai se relacionar com esse conteúdo, possibilitando ou uma limitação ou uma liberdade. E eu penso que o mais desafiador hoje é você pedir um feedback. Quem pede um feedback? Eu fico pensando, essa é a forma também de tu crescer, tanto no teu negócio quanto na tua vida pessoal, é pedir um feedback. Fui lá te atender, fizemos uma reunião. Eu lembro como se fosse hoje que eu te convidei para tomar um café, Maju,
e tu elogiou o fato de eu ter te convidado para um café e ter aceitado o meu convite, sem saber o que eu queria conversar contigo. Nós sentamos, tomamos um café e fizemos negócios, tanto para o escritório quanto o convite para vir no podcast e essa estreia aqui de vocês aqui. E o quanto tu falou dos teus negócios também, do Mesa de Marias, o quanto aquilo fez sentido e eu vou estar na próxima mesa. O quanto no íntimo a gente se conecta também com outros negócios, outras mulheres, e o quanto isso é importante, a vida no offline, que ela não acontece só nas redes sociais, ela acontece no off, convidar uma pessoa para tomar um café e conversar com ela sobre negócios. E é ali que entra, eu acho, também nossos pensamentos, né? Porque tu falou que então a Maju te deu o feedback ali no momento. Mas talvez tu ia ficar pensando, ai, o que ela achou desse convite? Nós já temos o nosso crítico interno. Às vezes a gente não quer saber do outro e solicitar esse feedback, então. Porque a gente já se deu esse feedback. E às vezes ele é mais duro, mais rígido, mais difícil do que um feedback real. Muitas vezes a autoavaliação que a gente tem, a autocrítica, ela é muito mais pesada do que a outra pessoa está fazendo. Tem um conceito, né, que eu vejo de volta e meia nas redes sociais, do tipo assim, o que tu falaria pra tua amiga se ela estivesse passando por isso? É o mesmo que tu tá falando na tua cabeça agora, pra ti mesma? Então a gente sempre é muito dura com a gente. É a diferença de compaixão e autocompaixão. Muitas vezes a gente conseguiu ter essa habilidade de saber dizer para outra mulher de que não foi tão ruim assim, de que ela pode melhorar, de que é o começo, que ela vai ter condições de conseguir evoluir. E quando a gente passa por uma experiência ou uma situação desafiadora ou ruim, nem A gente sempre é o mesmo faz isso. critério. O critério muda. E é um exercício, inclusive, É a um ser exercício, feito é treino também. também. E fazer essa pergunta mesmo. O que eu falaria para uma pessoa querida para mim, importante para mim? Eu trataria ela desse jeito? Da forma como eu estou me tratando? Claro que a gente tem que cuidar também como a gente trata o outro nisso. Também. Porque também, se a gente é aquela pessoa que tá lá na frente julgando sempre, consequentemente isso volta para nós. É porque se tu julga o outro, tu vai fazer o mesmo contigo, de alguma forma. E isso que tu falou de feedback é muito interessante pensar no receber, mas também no dar, né? Dar um feedback também é um desafio e o cuidado que tu tem que ter em relação a isso é importante. Até porque eu compreendo também que a gente aprendeu a amar os outros antes de se amar. Então, o amor próprio é uma novidade para nós. E nesse momento a gente tem falado mais sobre isso porque a gente confunde amor próprio com narcisismo, com ego, com vaidade, com egoísmo. Então, muitas mulheres às vezes deixam de poder fazer escolhas pensando em si porque aprenderam a colocar as necessidades dos outros à frente das suas, como mãe, como profissionais, como esposas. Então, essa tendência que muitas vezes a gente tem de se anular ou de se deixar para depois, para aí estar investindo no nosso amor próprio, nesse nosso senso de julgamento positivo, atendendo e reconhecendo também as nossas vontades, nosso tempo, a nossa disponibilidade. Na tua visão, a mulher naturalmente tem essa questão mais aflorada que o homem? Eu não diria que naturalmente, porque os nossos papéis são construídos socialmente, então a gente vem sempre de representatividade e socialização. No entanto, vocês veem alguém julgar um homem que não sabe trocar uma fralda? Coloquem esse questionamento para uma mulher que não sabe trocar uma fralda. Então eu digo, começamos por aí. Muitas coisas sempre foram esperadas e socializadas como algo que precisa vir da mulher. A mulher que precisa saber maternar, sendo que ela também vem aprendendo a maternar, e que no papel do homem não é questionado essas questões de competência, de relevância, de tempo. Então, é muito mais sempre uma carga para a mulher do que para o homem nesse sentido. Então, a cobrança desses papéis, ela é muito diferente. A expectativa é maior. Acho que eu não tenho irmãos, mas eu vejo muito no consultório essa diferença do menino para menina, sendo que estão ali convivendo, fazendo às vezes as mesmas coisas, tendo a mesma rotina, mas a cobrança é para a menina em casa, por exemplo. Então é essa construção social que vai acontecendo e que daí cabe a nós
questionarmos se é aquilo que faz sentido pra gente, ok? Não tem certo e errado nesse sentido, né? Eu quero abordar com vocês um pouco sobre que eu acho incrível que a gente consegue conciliar a nossa energia feminina com a nossa energia masculina. A gente tem esse poder de deixar fluir a nossa energia feminina quando a gente precisa, inclusive para fechar negócios, e ao mesmo tempo trazer essa energia masculina do posicionamento, da firmeza, da autoconfiança. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas energias e o quanto as duas elas precisam ser potência na nossa vida, nos nossos negócios, mas também lá no nosso pessoal. O quanto elas precisam estar interligadas e o quanto elas são potência, porque muitas vezes as pessoas veem isso como algo negativo. E não é. A gente só precisa saber usar naquele determinado momento. Quer conversar com os empresários? Difícil. Tragam profundezas. Sabe por quê? Essa questão da energia, eu e a Duda entraríamos aqui em algo que dentro da psicologia, como a gente entende que os papéis são socializados, utilizam de energia. A gente não utiliza dessa forma, até porque se a gente falar Polêmico. assim, é polêmico. Assim, eu acho que pra psicologia, sim. É polêmico, mas vamos tornar isso e vamos transformar. Na visão de vocês. Ok. Eu vejo que quando tu fala de energia, a gente poderia trazer muito de expectativa dos papéis. Então, são aqueles lugares que, novamente, colocaram para que cada um teria que caber e que a gente começa a crescer, a ocupar e que vai ficando mais distante daquela visão tradicional, histórica, sobre cada lugar nesse cenário onde a gente vai estar construindo novas formas de ser e estar, e que vai gerando essa sensação da mulher competente, bonita, da mulher que vai modificando a sua relação quando começa a maternar e de que ela pode maternar e se cuidar, algo que muitas vezes pode ser criticado também. E a crítica ela é tão forte porque ela nunca dá a liberdade para a mulher. Eu digo que uma mulher que tem os filhos e que fica em casa, abdica da sua carreira, está ali imersa nesse universo tão maravilhoso e transformador que é a maternidade, mas que ao mesmo tempo, se ela não cuida de si, ela começa também a receber retornos e devolutivas negativas. Se ela cuida de si, ela também recebe retornos e devolutivas negativas. Então eu sempre digo assim, se a mulher não se apropria de quem ela fica sempre suscetível a ficar insegura no que ela está fazendo. Porque, para quem está de fora, sempre há expectativas baseadas nas suas crenças, nas suas limitações, nas suas visões, que vai colocando para nós essa questão da dúvida, da incerteza, eu posso, eu devo. Então, por isso que a gente precisa estar consciente dos movimentos que a gente faz. Senão, a felicidade é do outro, não é nossa. Perfeito. E não é porque a gente pode estar nesses papéis, em ambos os papéis, digamos, né? De dar conta, que a gente precisa dar conta de tudo também, né? Então, conseguir fazer as suas próprias escolhas e decidir, não, eu quero maternar e é isso que eu quero focar. Ou não, eu quero focar mais no meu profissional. Eu quero ser a mulher mais feminina, mais sensível, ou não, eu quero ser a mulher poderosa, ou as duas, né? Ambas, enfim. Como é bom a gente poder escolher quem a gente quer ser, né? É isso, eu acho que É muito bom. é uma das maiores mudanças que a gente teve essa opção de tu poder decidir, eu quero ser isso, quero ser aquilo. E eu vejo que quando a gente ocupa esse espaço, se apropria também desse ambiente que a gente pode escolher quem a gente quer ser e como a gente quer ser, a gente encontra um lugar de paz, que só quem passa por esse processo consegue entender o que nós estamos falando aqui. E até não chegar nesse lugar, que também é processo, às vezes levam anos, meses, para mulher encontrar esse lugar de falar, nossa, eu queria estar aqui exatamente onde eu estou, fazendo exatamente o que eu estou fazendo. É assim, eu vejo que isso é o maior sucesso da mulher empreendedora hoje. Assim, encontrar esse lugar, inclusive quero trazer essa polêmica já, sobre em 2025, final de 2025, o que vocês entendem por esse lugar de prosperidade, sucesso, na visão de vocês? Então, eu diria que a gente não pode confundir prosperidade com riqueza.
Prosperidade envolve esse bem-estar, essa consciência das nossas escolhas em várias áreas da nossa vida. E a concepção de sucesso ser pessoalizada, ser singular, para que eu compreenda que às vezes o que nos ensinaram sobre sucesso pode não estar condizente do que para mim eu construo como meu ideal de sucesso. E aí eu diria, cada pessoa precisa ter o seu sucesso, porque o que nos trouxeram como visão de sucesso está muito relacionado à riqueza, patrimônio e estar nessa visão de ser bem-sucedido com o tamanho da nossa carteira financeira, assim, riqueza. E dependendo da maneira com que a gente se relaciona com a nossa vida, esse não vai ser o nosso sucesso. O meu sucesso hoje é poder ter escolhas de qualidade com o meu tempo, onde eu sinta satisfação e realização. Então, a Maju com sucesso é a Maju que acorda, que pode estar com as filhas, que depois se arruma, vai para a academia, prioriza a sua saúde, se conecta com o trabalho no consultório, vai também para outras áreas de atuação dentro da prática da psicologia, como professora, com o Mesa de Marias, com o Clube do Livro, e que tem plena consciência de que esse lugar de sucesso é o meu sucesso, porque o meu sucesso ele não precisa contemplar um significado de milionária, bilionária, que é o sucesso que eu acredito que todas nós aprendemos, e também aquele lugar de tu te tornar alguém a partir do que tu faz, com aquele ideal de a melhor. A gente vai ser a melhor para o nosso cliente, para o nosso paciente, para o nosso aluno, e aí digo isso dentro do meu ideal de sucesso. Por isso que criar o seu ideal é tão importante quanto questionar o ideal que é colocado para nós. Eu entendo que assim como a felicidade, o sucesso, essas palavras são muito subjetivas e essas sensações, porque vai variando de acordo com as experiências que tu tem, o momento da vida que tu tá, o meu sucesso é um, depois ele é o outro, e isso está diretamente ligado, no meu ponto de vista, com o autoconhecimento. O quanto eu sei de mim que aquilo vai me fazer bem, ou que aquilo me fez bem e agora não faz mais. Porque eu tenho certeza que a Maju de hoje, ela já mudou com a Maju de 2 anos atrás. O sucesso pra ti talvez não estava relacionado com ter mais tempo de qualidade, porque talvez estava mais focado no trabalho. Isso vai variando de acordo com o que a gente vai tendo de experiências e objetivando. Eu e a Ana, a gente sempre fala, a Ana agora é mãe, eu não sou. A Ana tem um relacionamento, eu não tenho. Então, o meu foco atualmente é no trabalho. Eu estou nesse momento. A Ana tá em outro, entende? E o quanto eu também venho tentando mudar um pouco isso, porque eu já tenho outras percepções em relação a, principalmente relacionamentos, o quanto a gente precisa ficar feminina por estar tanto nesse papel de fazer acontecer, resolver tudo, levar um escritório nas costas, assim, eu e ela, sabe? Isso tudo tu te coloca num papel de resolutiva. E às vezes tu precisa ir para aquele outro papel também para conseguir outras coisas. E isso que a Ana fala, eu acho muito importante de entender os seus papéis e saber em qual momento ser cada coisa. E aí eu diria que a gente precisa também compreender que a gente quer equilibrar, mas é mais fácil conciliar, porque o equilíbrio, ele pode nos decepcionar, porque se eu preciso, nesse momento como iniciante, na abertura de um escritório, eu não vou conseguir ter tanta energia, talvez para as minhas amizades e para outras relações, ou até mesmo para mim, porque o foco tá naquela área. Então, em determinado momento da vida, nós também temos focos diferentes para o nosso crescimento, e antes, Paulina, tu trazias essa questão das mudanças da Maju nesse ano. Nossa, são muitas. E todas essas mudanças também vão remetendo às prioridades que a gente precisa escolher, e o quanto eu vejo que para nós mulheres, por exemplo, hoje eu materno 3 filhas, né, as 3 Marias, os amores da minha vida, o quanto diante de uma sociedade que coloca tanta mulher nesse lugar do ser mãe, às vezes fica difícil poder fazer escolhas profissionais também, estando tranquila e aliviada de que por não estar 100% com as filhas, tu não deixa de ser uma boa mãe. Essa ideia que a gente precisa ter também do quanto é possível ser uma boa mãe, também tendo outras áreas de desejo e prioridade, e não somente os filhos.
aquilo que eu trouxe de que uma coisa não anula a outra, mas que às vezes a mulher que escolhe também a si mesma e a sua profissão, ela fica vulnerável sobre esses olhares que esperavam de que quando tu materna, tu vai maternar integralmente. Nem sempre isso cabe na nossa realidade e talvez nem deveria caber, porque a gente também está mostrando para os nossos filhos sobre os nossos desejos, sobre as nossas realizações, sobre as nossas satisfações. Eu digo que uma mulher que investe em si mesma, ela também se torna uma referência de possibilitar as mulheres que sejam mais do que mães a partir do maternar, no sentido de que quando tu te torna mãe, a tua identidade de mãe, ela nunca mais muda, tu vai ser sempre mãe, mas que tu pode ser uma mãe que também se realiza, que também tem tempo para ti, para as tuas amigas, para o teu marido. Isso é uma referência muito positiva e eu sei que muitas mulheres cresceram sem essa referência positiva por mães que estavam ali fazendo o que precisavam ser feito, mas que não estavam inteiras e satisfeitas, estavam desagradadas dessa condição. E hoje a gente tem essa possibilidade de estar nesse lugar, de se agradar e saber que as nossas filhas também vivam isso com muito mais leveza, com muito mais satisfação, com muito mais abertura. Isso é tão positivo porque eu vejo que a partir de mim, através de mim, eu estou encerrando muitos ciclos e que eu posso trazer para as minhas filhas uma liberdade de escolha. Que lindo, eu achei o máximo isso, porque eu vejo que essa é a maior inspiração em olhar para outra mulher e enxergar isso que tu tá falando. Para mim, hoje, é a maior inspiração que eu posso ter numa mulher de sucesso. Essa questão de conciliar e não ter que escolher um mundo ou o outro, que a gente possa escolher os dois, escolher 3, mas que a gente consiga conciliar de acordo com as nossas prioridades. Isso é muito bonito. E sem culpa. E sem culpa. Porque uma mãe que está se dedicando em outras áreas, ela não está deixando de olhar para os filhos. Pelo contrário, ela está olhando para os filhos e olhando para toda uma outra caminhada que também existe e que se torna ainda mais bonita de poder estar integrando na nossa realidade. Algo que as mulheres antes de nós talvez não pudessem. Não podiam nem pensar nessa possibilidade. Por isso, dá importância a quem está nos ouvindo aqui. Buscar o autoconhecimento, estar bem consigo mesma, entender quais são as suas prioridades, porque tudo vai se encaixando das coisas que estão ao seu redor, essa questão de prosperidade profissional. Tu vai cada vez se sentir melhor quando cada vez tu te conhecer mais internamente. E a importância de saber o quanto tu vai refletir isso na vida de quem tá ao teu redor. Porque tu te curando de alguma forma, de deixando de lado a culpa e todas essas sensações que não são legais, e o te cuidar, que nem tu falou, tu traz para tuas filhas uma melhor performance da Maju. Então é isso que vai fazer quem está ao teu redor ficar melhor, de alguma forma. E que bom poder ter essa consciência, né? Porque as gerações passadas não puderam olhar para o quanto talvez não era funcional, não era bom daquela forma. E agora é possível fazer isso e quebrar esses ciclos através do autoconhecimento. E trazer para o consciente é um grande desafio. Entender o porquê a gente está sentindo aquilo, trazer para o consciente e aí tomar uma decisão. Isso faz e isso não faz sentido. Essa consciência eu encontrei com a terapia. De trazer para o consciente aquilo que estava me incomodando e o que eu ia fazer para modificar aquilo que estava me incomodando. Não, com certeza. E trazer para o consciente até conseguir tomar uma decisão também tem um caminho. Porque em determinados momentos de quando eu também estava fazendo terapia, eu faço ainda hoje, mas trazer para o consciente uma situação, ter entendimento sobre ela, é um passo. Aí vão acontecendo outras coisas que não é sempre que tu consegue logo tomar a decisão. Tu até sabe o que está acontecendo. Mas e agora? Como é que eu vou agir? Ter a coragem de agir, fazer o movimento. São passos diferentes que tudo exige também. Eu acho que a coragem é um dos principais, assim, e mudar os ciclos. Até porque a consciência é o começo da escolha. Ela não é necessariamente o início da mudança ou a eliminação da repetição, dos padrões. Ela é uma possibilidade, mas não significa que estar consciente vai já se tornar as mudanças que a gente deseja e almeja, né? Maju, Eduarda, para finalizar o podcast, a gente quer que vocês deixem uma dica para outras empreendedoras que estão nos ouvindo aqui.
Bom, eu diria que para alcançar essa prosperidade, que também fala desse lugar de paz que tu trouxe antes, é importante identificar os valores de cada uma. O que é importante para mim, né? Porque os valores, eles não são uma meta, é algo que a gente nunca alcança, mas por outro lado, a gente consegue sempre escolher o nosso caminho. Então, fazer aquilo, por mais que seja difícil, tomar aquela decisão de entender por que eu estou fazendo aquilo. Perfeito. Eu acredito que, como dica final, eu diria da importância da gente se libertar de todos esses padrões que foram impostos e colocados para nós e a gente poder escolher e saber escolher com a nossa consciência do que faz sentido, do que tem relevância, do que pode ser diferente para outra mulher e de estar admirando esse movimento feminino, porque ele abre espaço para que mais mulheres se conectem e se permitam acreditar em si mesmas, que é algo que ao longo do tempo, se a gente não se apropria, a gente fica desacreditada. Perfeito. Sensacional. Maju, Eduarda, obrigada pela participação de vocês no nosso podcast. O nosso objetivo sempre é levar conhecimento com riqueza, com profundidade, e vocês trouxeram aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de poder estar também enriquecendo com mais conhecimento, que isso chegue sempre para muitas mulheres com o coração e a mente aberta para que a gente siga crescendo em conjunto. E obrigada também por nos proporcionarem esse lugar de enfrentamento dos nossos medos também, né? Essa é sempre uma oportunidade que a gente desenvolve para nós mesmas também, porque a gente gosta de falar de outras coisas que não estejam só relacionadas à advocacia. Esse, inclusive, é um espaço que a gente criou para conseguir mudar um pouco o nosso repertório, e para nós também foi um desafio. E eu fiquei muito feliz com o nosso retorno, com 2 psicólogas maravilhosas falando sobre esse assunto comportamental, que é tão importante hoje em dia, a gente buscar o autoconhecimento, posições onde a gente cabe e se sente bem, que vocês falaram também tão bem. Então, muito obrigada pela presença e espero que a gente faça outros aí para vocês irem participando mais com a gente. Muito obrigada e, pessoal, fiquem até o nosso próximo episódio.